em defesa. Eu não enfrentei isso em nenhuma questão. E não tenho visto isso acontecer. Vai impactar, porque isso é uma interpretação, né? Impactaria se existisse alguma ação judicial de algum ente de classe, categoria, né, ou mesmo individual, pedindo a suspensão desse dispositivo. Eu não conheço, não sei se existe isso. Porque a súmula, em última análise, se os senhores analisarem aqui, ela promove um atendimento rápido da jurisdição, né? Uma uniformidade, e eu acho que é uma tendência, quer dizer, aquela história do juiz natural, cá entre nós, aquele que fica degladiando, brigando, Dom Quixote sozinho, isso tem que acabar, né? As opiniões pessoais em matérias tributárias que têm relevância, um efeito muito grande para toda a sociedade, tem que ser de colegiados. E aquele colegiado tem que impor de alguma forma. Se o colegiado maior supremo, se o colegiado maior, que é a Câmara Superior, acaba saindo súmula, você acaba respeitando. Eu acho que é uma tendência irrevogável e mesmo que haja... Eu acho que o judiciário não vai, porque a tendência do judiciário também é isso, né? Existe até a súmula de primeira instância no judiciário, né? Então, eu não acredito que isso vá mudar e não tenho conhecimento de nenhuma ação nesse sentido. Inclusive, nós somos obrigados, né, pelo regimento, né? Agora, qual é a lei? O que fala o texto da lei? A 11941? Ela dizia o quê? É que a 1941 é uma concha de retalhos, né? Ela muda tudo, né? Ela trazia supostamente uma revogação. A lei 11941 trouxe várias revogações. Não vi isso ainda. Também não. É uma questão nova, né? Joia. Mais uma outra pergunta? Pois não. Não, eu coloquei no sentido que a questão da base de cálculo deveria espelhar o que realmente aconteceu, né? Tá. Deixa eu repetir a pergunta. O que eu falei na exposição é que, com relação à súmula 62, as partes não poderiam transigir com relação à natureza jurídica das prestações, daquilo que é natureza jurídica de remuneração, daquilo que é natureza jurídica de indenização. O que é muito comum você observar é que chega-se num acordo global de 100, onde 90 é a título de indenização e 20 é a título de remuneração, e sobre o 20 incide isso. Então, o que eu quis dizer é que as partes não estão livres para transigir, tem que ver a realidade formada no processo. O que foi formado ali, quem que ganhou o quê, né? Como se chegou nesse cálculo, para que de fato incida. Não foi isso que eu disse. Não é o pedido limitador. O que eu disse é que... eu estou depois do pedido, né? Porque, na verdade, essa questão tributária ela está depois da sentença já como fator de base de cálculo, como o acordo homologado. Então, não é o pedido da ação. O que eu quero dizer é que, para efeito de cálculo de verba previdenciária, não pode as partes definirem a natureza jurídica das obrigações daquilo que incide e o que não incide. As partes não têm essa liberdade, né? Então, o fisco pode questionar. A parte pode chegar no acordo e dizer lá no acordo, sem discriminar as verbas, e daí porque a aplicação dessa súmula, que é justamente aquilo que, quando é silente de que natureza jurídica é, as partes podem transigir e dizer o seguinte, 20 é isso, 80 é aquilo, sem nenhum fundamento, e o fisco pode questionar. Isso virar uma execução. É isso que eu quero dizer. E acontece muito, né? 90% tem natureza indenizatória. Até para não ter a incidência do INSS. Isso eu peguei alguns casos lá nas câmaras de previdenciário. Mas isso, o que chama atenção é acontecer isso na execução trabalhista, né? Porque acontecer isso no lançamento de ofício de previdência, tudo bem, acho que é absolutamente válido, né? O problema é que todo esse ambiente de discussão do que é ou não é base de cálculo para contribuição previdenciária acontece na execução fiscal, execução trabalhista, que não é o rito da execução fiscal. Não se esqueçam, né, que a execução fiscal a 6.820, né, com rito próprio, e aqui nós vamos fazer o quê? Execução fiscal. Não é isso? E tem um problema sério aqui também com relação a questões tributárias, porque muitas vezes essas ações estão lá 8 anos, 10 anos, 12, 13, 14 anos, e o fisco não lançou essa contribuição lá atrás, né? E eu não vejo assim, há um problema até operacional aí,
Mas a 1194 não resolve isso. Ela disse que o fato gerador é quando a ocorrência da relação jurídica, não é a sentença. Aí tem uma questão de decadência também envolvido aí. É outra questão. É isso que eu estou querendo levantar. Já é outra questão. Porque se verdade, ocorreu, se ele prestou o serviço, trabalhou lá há 10, 12, 14 anos atrás, em tese ali foi o fato gerador, né? Quer dizer, a contribuição, serviço prestado, a base de cálculo do valor da remuneração aconteceu num prazo que agora você não pode cobrar contribuição previdenciária. E muitas vezes você também inclui. É outra discussão, a questão da decadência. O que se aplica? 150, 173, né? No caso do STJ, 173, né? Ok, senhores? Mais alguma colocação? Pois não. Uhum. Tá. Isso dá para. A colega pergunta o seguinte: ela está falando do prazo de restituição dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Afinal, são 5 ou 10. Isso aí está bem definido, né? O STJ já tinha falado, o Supremo agora nessa semana já falou e já publicou. Então, até a edição da Lei Complementar 108, né, porque a partir de lá se aplica só os 5 anos, realmente começa a contar do pagamento e ponto final. Agora, antes dessa norma, né, o período vigora 10 anos. Eu julgava no CARF dizendo que a restituição deveria ser só nos 5 anos, porque eu achava que a interpretação dos artigos envolvendo isso era muito artificial, que apesar do Supremo e o STJ ter falado apesar do STJ naquela ocasião ter falado nesse sentido, eu ainda votava pelos 5 anos, eu era bem conservador nessa prática, eu achava que o CARF não tinha nem competência para julgar essa matéria, porque era constitucional. Agora o Supremo falou que sim, então eu estou mudando os meus votos para o contribuinte, isso é uma ótima notícia, né? O prazo para restituição, né, do pagamento indevido, espelhado em PERDECOM, pedidos de restituição e tudo mais, são de 10 anos. 5 anos para homologar e 5 anos da prescrição. Tá? 10 anos, só para lembrar, né, pessoal? É 5 anos a partir da Lei Complementar 118, não é isso? E depois da Lei Complementar 118, 5 anos. Lá do fato gerador até a publicação da lei, né? 10 anos até a Lei 118. Depois disso aí, sem dúvida nenhuma, aplica os 58, 5 anos apenas. Ok? Pois não. Eu tenho esse recurso extraordinário e vou passar, vou disponibilizar. 389.808. Temos aqui uma biblioteca a posse. Então vamos lá, vamos repetir isso aí para que todos possam comungar esse posicionamento fresquinho aí. 389.808, recurso extraordinário, 389.808, publicado em 10/5/2011. A última pergunta, pessoal, senão a gente vai atrasar agora, tá certo? Datas juizadas. Sim. Para aquilo que foi ajuizada. Bem observado. Já que não era uma pergunta, você faz a última. Então vamos lá. Deixa eu reproduzir essa pergunta, muito boa. Então tem que fazer uma ponderação. Primeiro, a pergunta dele é a seguinte, pergunta do colega. Se alguém receber uma denúncia por crime tributário, originada em multa qualificada, depois essa multa cai no CARF e, consequentemente, o processo vai ser trancado ou no inquérito ou vai ser trancado em ação penal. Cabe uma busca de dano moral, material, por conta disso? Antes, vamos definir o seguinte. Essa questão da representação fiscal para fins penais tem uma dicotomia muito grande. Quando for para tributo federal, aplica-se o HC do Supremo Tribunal. Esse você tem o número do HC? Pô, mas... Estava indo tão bem? Tudo bem, depois de conversa.
Esse eu lembrava de cor, 906 alguma coisa, mas enfim, esse é chute. Quando for tributo federal, a representação fiscal para fins penais, ela fica suspensa no escaninho da unidade preparadora até a resolução final do lançamento definitivo, que eles chamam. Como se existisse lançamento definitivo, né? Constituição definitiva do crédito tributário. Mas enfim, então, nesse teu caso, nesse teu exemplo, não acontece, porque só vai ter ação penal se realmente o CARF falar que é qualificada, ponto. Só que para tributos e contribuições previdenciárias, não existe isso. A contribuição previdenciária, talvez nunca consegui entender a diferenciação, lavrou-se o auto, já começa a correr a representação fiscal para fins penais. Então pode acontecer essa hipótese. E aí, em tese, caberia danos morais, apesar que eu não tenho visto muito isso, né? Eu já vi gente que teve benefício fiscal, guerra fiscal, depois o colega vai colocar aqui, ingressando contra o Estado, pedindo danos materiais, morais, porque aquela lei que ele assinou, litigar contra o Estado nem sempre, em tese existe o direito, né? Você tem que provar o liame, tem que provar a responsabilidade, mas nem sempre é efetivo, né? Ok, senhores? Marcelo. Pessoal, então olha, 10 minutinhos para um café e a gente volta aqui para ouvir o César Zalaf.